Há anos eu persigo a oportunidade de poder entrevistar esse cara, que começa se identificando como empreendedor e investidor, mas tem, na verdade, uma trajetória muito maior. E hoje vai compartilhar um pouco dessa experiência com a gente. Meu convidado, o nosso convidado do CBN Entrevista de hoje é Alan Costa. Alan, bem-vindo. Prazer enorme te receber aqui. Eu é que tenho que agradecer o convite. É sempre um privilégio retornar a essa casa, onde eu já estive por várias oportunidades, desempenhando outros papéis. E estar aqui de novo, especialmente com você, para mim é um privilégio absoluto. Eu costumo dizer que depois que foi ao Nepal, o Alan parou de envelhecer. 50 e poucos anos, mas uma trajetória incrível. Vamos começar pelo Sebrae? Só lá foram 20 anos, né, Alan? Só lá foram 20 anos. Primeiro estágio da minha carreira, né? Primeira fase da minha carreira. Eu fiz o que a minha geração, na verdade, foi treinada para fazer, arrumar um emprego que te garantisse a vida inteira, né? Esse era o modelo dos nossos pais, né? Meu pai sonhava que eu fosse funcionário do Banco do Brasil, porque era o modelo que ele tinha na vida simples, o que meu a gente também. tinha lá em Jacarezinho. Então, eu arrumei um emprego, fiquei 20 anos nele e foi um período muito interessante. Eu entrei no Sebrae, saído da faculdade e saí 20 anos depois como diretor superintendente, né? Mas essa foi só a primeira parte, a gente tem aí várias outras experiências depois, como você bem sabe. Né? Ô, Alan, só quem está dentro ou tem a oportunidade de participar do ecossistema Sebrae sabe o quão abrangente é esse lugar e o que ele faz. Foi a grande escola? Gelson, não tem a menor dúvida. Eu digo que a gente sai do Sebrae, mas o Sebrae nunca sai da gente. O Sebrae foi uma excepcional escola pela multiplicidade de experiências que me permitiu ter. O Sebrae investiu em mim ao longo do tempo que estive lá, com formações, com cursos, então isso me permitiu estudar bastante, ter uma formação sólida. E o Sebrae me deu uma coisa que eu vou levar até o fim da vida, que é o seguinte: o Sebrae me ensinou o que é propósito. Hoje se fala muito de propósito, né? Tá na moda, propósito. Mas o propósito tem que ser um negócio tangível, senão ele fica no vazio, ele fica só um quadro bonito na parede. E eu dizia isso pro time quando eu estava lá, né? O Sebrae nos dá todos os dias a possibilidade de fazer a diferença na vida de alguém. Porque falar que o Sebrae trabalha com pequena empresa é reduzir aquilo que o Sebrae faz, a grandeza do que o Sebrae faz. O Sebrae trabalha com o sonho das pessoas. Sem dúvida. Por trás de cada pequena empresa tem um empreendedor, uma empreendedora que sonha criar um negócio de sucesso, melhorar de vida, gerar riqueza, gerar emprego. E quando você, de alguma maneira, contribui com isso, você efetivamente está todos os dias tendo a oportunidade de fazer a diferença na vida de alguém. Você quer um propósito melhor do que isso? Como é que foi romper esse ciclo de 20 anos numa escola gigantesca como o Sebrae? Não foi fácil, não foi fácil. Primeiro porque você pode imaginar a reação do meu pai e da minha mãe quando eu disse que ia pedir demissão do Sebrae. Né? Como? Você tá louco? Você enlouqueceu e tal. E eu brinco com isso, né? Pô, o que tinha de errado no Sebrae para pedir demissão? Não tinha nada de errado. Era uma instituição maravilhosa que me dava propósito, eu tinha um belo salário, tinha uma bela estrutura, tinha um time maravilhoso. E foi exatamente porque estava tudo muito bem que eu resolvi pedir demissão. Porque eu tinha acabado de fazer 40 anos. E aí, pela primeira vez na minha vida, eu comecei a olhar para frente sem saber se a estrada à frente ainda era maior do que a estrada atrás, né? Mais ou menos ali o meio da vida mais produtiva. E eu cheguei à conclusão de que se eu permanecesse ali, eu ia estar pensando em aposentadoria no Sebrae. E eu achava que eu tinha muito mais coisa para fazer e por isso eu tive que pedir demissão e me jogar no mundo do empreendedorismo, que foi uma aventura... É o que a gente comumente chama de zona de conforto ou não? Exatamente. Essa ideia de zona de conforto, ela hoje é meio debatida, né? Porque as pessoas falam, mas por que você quer sair da zona de conforto? O ser humano vive para entrar na zona de conforto. Só que quando você se acostuma demais com essa zona de conforto, ela acaba limitando a sua possibilidade de continuar crescendo e se desenvolvendo. E o meu perfil, a minha personalidade, é de uma pessoa que precisa do movimento. Porque senão, cara, a vida começa a perder a cor. E eu estava com quase 7 anos como diretor superintendente e eu percebia que não tinha muito mais o que fazer ali, sabe? Eu vejo hoje pessoas que se apegam ao cargo, ficam 15, 20 anos no mesmo cargo, e eu respeito e acho que faz parte do processo, mas para minha personalidade aquilo não servia. Porque eu olhava para frente e pensava, cara, o que mais que eu vou fazer diferente aqui? Eu acho que eu já fiz tudo que eu podia fazer, eu acho que eu já dei a minha contribuição. Quais serão os próximos passos? Será que é ficar fazendo mais do mesmo? E aí eu resolvi romper e posso te dizer que foi uma experiência que no começo foi meio dolorida, né? Até ir para o Nepal, até fazer todo aquele processo de introspecção para reencontrar o meu caminho, não foi fácil. Cara, tudo que é bom na vida tem que ter um pouquinho de dor. Por onde começa essa virada de chave? Essa virada de chave começou... Pela constatação de que está na hora de mudar, né? Pela constatação que está na hora de mudar. Eu acho que, eu sempre digo isso, né? Um aspecto essencial para qualquer pessoa é o autoconhecimento. Você não tem como liderar outras pessoas se você não se conhecer, você não tem como entender para que lado você tem que ir se você não souber quais são realmente as suas aspirações.
Então, o primeiro passo é adquirir essa capacidade de entender a si próprio e, a partir disso, começar a analisar aquilo que está à sua frente, quais são as suas escolhas. Porque já diz o ditado do filósofo lá da antiguidade que nenhum vento é favorável para ninguém, para alguém que não sabe onde vai. Então começa por essa percepção de que, cara, parece que está faltando alguma coisa. Puta, eu não estou feliz. Até ontem eu era feliz fazendo o que eu estou fazendo, agora eu não estou mais. Eu estou sem tesão de acordar segunda-feira para vir trabalhar. O que está acontecendo? Eu acho que essa é a primeira coisa. A partir disso, reflexão, análise das possibilidades, identificar aquilo que te move e perseguir. A gente vive um mundo hoje em que se romantiza muito a ideia do empreendedorismo, sim, a ideia de que você é capaz de qualquer coisa. Cara, você até mas não é tão fácil quanto querem fazer crer nas mídias sociais. Segura a sua onda, porque a gente vai ter um capítulo dedicado a esse processo de desromantizar o empreendedorismo, é um assunto sobre o qual o Alan tem falado demais. Como é que você foi parar no Nepal e por quê? Eu fui parar no Nepal pelo seguinte, quando eu saí do Sebrae, eu aceitei uma proposta, uma oferta, né, para ser diretor-presidente de uma empresa do segmento financeiro, de um empresário, uma empresa de dono. E lá fui eu para essa nova aventura, que era um capítulo novo da minha vida. E, curiosamente, se no Sebrae eu demorei 20 anos para pedir demissão, nessa nova empresa eu demorei 40 dias para pedir demissão. 40 dias? Mas, pô, o que aconteceu? Você matou alguém lá? Não aconteceu nada. O que aconteceu foi que, embora eu tivesse mudado, quando eu me coloquei na situação nova de estar nessa nova empresa, eu percebi que não era aquilo que eu queria. E aí, eu fui aprender isso depois, né, com startup, mas o pessoal de inovação diz que você tem que errar rápido para você errar barato. E foi o que eu fiz. Quando eu percebi que não era aquilo que eu queria, eu falei, cara, não é isso que eu quero. Boa. E aí eu volto para Curitiba e resolvo ser empreendedor. Agora eu vou ser empreendedor. Acho que é isso que precisava. Eu precisava ter o meu próprio negócio. E eu achava que eu ia ser o empreendedor do século, né, Gelson? Porque, pô, eu 20 anos no Sebrae, que é a casa do empreendedor. Eu com a formação de mestrado da FGV, mestrado na Inglaterra, formado em Harvard, falei, eu vou dominar o mundo, eu vou ser o cara que vai estar na capa da Forbes daqui a um ano. E eu só quebrei a cara. Nada do que eu fazia dava certo. Eu não tinha nenhuma experiência com empreender. Eu costumo brincar que eu tinha que ter sido diretor do Sebrae depois de ser empreendedor, e não antes. Porque a gente se esquece da diferença que existe entre a teoria e a prática. E aí eu entro numa espiral negativa de que nada dá certo e eu fui diagnosticado com um burnout, que hoje também virou meio que moda, né? Toda hora tem um burnout aparecendo. Há 10 anos atrás não era tão comum assim. E aí eu fui diagnosticado com um burnout e eu me lembro da data, 5 de dezembro de 2013. Eu fui no psiquiatra, você está com burnout, você precisa equilibrar, você está doente. E eu cheguei em casa, abri meu notebook e emiti uma passagem para o Nepal. Aí você me perguntava, por que Nepal? Porque foi o lugar mais longe que eu consegui imaginar. Eu queria desaparecer do mundo. E a minha forma de desaparecer... Eu podia ter ido aqui para Campina Grande do Sul, do lado de Curitiba, que ia dar o mesmo efeito. Você estava fugindo de quem ou do quê? Eu estava fugindo da necessidade de confrontar os meus demônios. Eita. Era disso. Era disso. E o ser humano é pródigo em fazer isso. Né? O ser humano adora a tal da zona de conforto sobre a qual nós falávamos há pouco. E eu queria fugir de mim mesmo, na verdade, e queria fugir de todo o barulho, de todo o ruído que estava em volta daquilo que estava acontecendo naquele momento. O meu primeiro casamento, na época, estava meio que numa situação que não era muito legal. Eu tinha ruído da família, porque lembra? Eu falei, meu pai, quando eu saí do Sebrae, você está louco? Eu falei, não, pai, eu vou para um emprego melhor. Ah, ufa, que bom. Aí quando eu pedi demissão de novo, ele achou que eu tinha enlouquecido. Então, eu tinha que ouvir coisas como, tá vendo? Aí, ó, você foi muito arrojado, achou que sabia tudo, agora tá aí quebrando a cara. Eu queria limpar isso do meu caminho. Zero e foi processo. assim que eu fui parar no Nepal, foi maravilhoso. Porque nem celular eu levei. Eu fiquei lá no Nepal por uma coincidência que não foi programada. Eu acabei indo parar num monastério budista. Eu fiquei 10 dias internado num monastério budista, vivendo vida monástica, estudando budismo, meditando e fazendo o que eu hoje chamo de, pela primeira vez na minha vida, desligar o piloto automático. Conta pra gente aquela história que eu ouvi numa palestra sua em dezembro do ano passado em Londrina, do caderninho e das anotações desse período no Nepal. Isso foi muito legal. Quando eu cheguei no monastério, na entrada do monastério tinha uma merceariazinha, aonde você podia comprar ali itens básicos como sabonete, shampoo, pasta de dente, biscoito, e tinha ali uma mesinha, um cantinho com materiais de escritório. Eu falei, puta, isso aqui vai ser legal. Porque eu não tinha computador, não tinha celular, não tinha nada, eu queria me desligar mesmo. Então eu comprei 2 cadernos, 2 canetas, e usei esses cadernos como os meus interlocutores para que eu pudesse colocar para fora aquilo tudo que estava passando pela minha cabeça. No primeiro caderno, eu escrevi que ele seria o livro das perguntas.
Era um caderno de 80 páginas. Em cada página do caderno eu coloquei uma pergunta para a qual eu gostaria de ter resposta e não a tinha naquele momento. A primeira pergunta, não por acaso, foi: quem sou eu? Essa era a minha pergunta elementar. E no outro caderno eu escrevi o meu obituário. Hoje, 12 de maio de 2072, imaginei que eu ia morrer no dia de completar 100 anos, morreu Alan Costa. Alan Costa nasceu no Rio de Janeiro, cresceu em Jacarezinho, entrou no Sebrae, pipipi, popopó, até os 40 anos eu sabia a história. Eu já tinha vivido. Dos 40 aos 100 eu tive que escrever a história. E é uma catarse. Porque você começa a escrever e vai escrevendo, daqui a pouco você começa a ler e você fala: meu, esquece. Não é isso aqui que eu quero. Você risca tudo e você volta para escrever, porque você ganha a possibilidade de olhar para a sua própria vida com uma perspectiva de terceira pessoa. E isso foi fantástico. Isso me ajudou muito quando voltei, porque aí isso me trouxe muitas consequências positivas. Por exemplo, eu passei a ter clareza daquilo que eu queria ser. E o que eu queria ser naquele momento era ser palestrante, porque eu gosto de me comunicar com as pessoas, eu tinha bons feedbacks de que isso era legal e eu achei que eu tinha uma contribuição a dar nesse mercado. E você veja a diferença, né? Antes de ir ao Nepal, eu já sabia que eu queria virar palestrante, mas você sabe como é que eu falava para as pessoas, quando as pessoas me perguntavam: o que você está fazendo agora e tal? Eu falava: não, eu estou fazendo umas palestrinhas e tal, não sei o quê. Diminuir, claro. Por quê? Se eu sou o palestrante, é o meu nome que está em jogo. Então, eu vou dizer que são só umas palestrinhas, porque se não der certo, tá tudo bem. A experiência do Nepal virou um livro? Não, ainda não. O que está faltando? Ainda não. Ela deveria e deve virar. Rapaz, ela precisa virar tem um livro muita mesmo. contribuição nessa experiência. Tem muita história legal. Como a experiência do Nepal transformou o Alan depois em empreendedor e investidor? O que é que você traz do Nepal para levar para a vida e para a sua jornada? Eu trouxe muitas coisas. Em primeiro lugar, eu trouxe a certeza de que você tem que ter coragem de abraçar aquilo que você quer como primeira opção e não como uma palestrinha. Eu passei a me identificar quando voltei do Nepal como palestrante. O que você está fazendo hoje? Hoje eu sou palestrante. E o resto todo começou a vir depois. Por quê? Se você não colocar foco e não acreditar naquilo que você está fazendo, sem romantizar, nós vamos falar disso daqui a pouco, mas se você não colocar foco e não acreditar no que você está fazendo, a probabilidade de você dar certo é zero. Então, coloca foco nesse negócio, persegue que a probabilidade de dar certo aumenta. Uma outra coisa que me trouxe foi a percepção de que a vida é feita de ciclos. Sempre foi e sempre será. Hoje você está lá em cima, amanhã você está lá embaixo, amanhã você está lá em cima de novo, amanhã você está lá embaixo de novo. E você tem que ter estômago para aguentar essas subidas e principalmente as descidas, que são os momentos que mais nos ensinam, mas claro que também são os mais doloridos. Sem dúvida. Então isso é uma coisa bem bacana da gente ter essa crença. Uma terceira coisa, né, que eu já tangenciei isso em algum momento aqui na nossa conversa, foi a necessidade de buscar autoconhecimento profundo. E aí eu fui fazer terapia, fui fazer análise, para entender onde é que estavam as minhas limitações, o que eu precisava entender a respeito do meu próprio funcionamento para que eu pudesse interagir com o mundo à minha volta de uma maneira mais consciente, mais produtiva. Então essas coisas moldaram o profissional que eu me tornei, porque quando eu volto do Nepal, aí eu viro palestrante. 2 anos depois de voltar do Nepal, eu tinha uma agenda com 120 palestras por ano. Então, deu certo. Não era palestrinha mais, né? Deu muito certo. E aí eu começo a empreender de uma maneira mais conectada com aquilo que fazia sentido, sem aquela loucura, porque no primeiro ano ali, antes de ter o burnout, eu sentia uma necessidade, Gelson, muito grande de provar para todo mundo que eu tinha feito a escolha correta, sabe? E aí eu perseguia tudo ao mesmo tempo. Eu montei 3, 4 negócios que não tinham nada a ver comigo, porque surgiram as oportunidades. Não, eu vou ser sócio disso aqui, eu vou montar aquilo ali, eu quero também fazer aquele outro. E nada dava certo. Por quê? Porque eu estava perseguindo demais de uma maneira equivocada. Então eu passo a empreender, num primeiro momento, montando um grupo de investidores anjo em Curitiba, que é a Curitiba Angels, que existe até hoje. Eu monto o AAA Inovação, onde Ricardo Amorim foi meu sócio. Sim. Você imagina, sócio do Amorim. Sócio do Amorim, cara. Eu conheci o Amorim no mercado de palestra de ter contratado ele. E eu fiz um pitch para ele. Foi até uma história engraçada, porque eu criei uma conexão com o Ricardo, ele como palestrante, eu como superintendente do Sebrae. Eu contratei uma vez para um evento no Teatro Positivo, que é um teatro muito grande, né? Quase 3.000 lugares. E antes dele fazer a palestra, eu abri o evento como diretor do Sebrae. E eu fiz uma fala que não era uma fala chapa branca, que é o tradicional nesses eventos, né? O Sebrae isso. Não. O Ricardo não vai falar de economia? Então eu vou aqui dar uma pincelada sobre economia focada em pequena empresa, para esses caras terem aqui um aquecimento e entregar esse público para o Ricardo em alta. E no final da palestra dele, o Ricardo falou: você é palestrante? Eu falei: não. Ele falou: você devia ser. Eu assisto há
200 eventos por ano, não tenho paciência para ouvir as pessoas falando. É muito raro alguém me fisgar e você me fisgou. Você tem presença, conteúdo, Seu padrinho. Meu padrinho. E aí, olha só que coincidência interessante. Eu não acredito em coincidência. A coincidência interessante é que no primeiro evento que eu faço como palestrante com contrato assinado, eu abri o evento para quem? Pro Ricardo Amorim. Poxa, que bacana. E aí ficou a conexão e tal. Quando ele vinha para Curitiba, eu normalmente ia buscá-lo no aeroporto para a gente poder conversar no caminho, porque ele sempre vinha com a agenda muito apertada. E numa dessas vindas, eu com a ideia do AAA, fui buscá-lo no aeroporto, ele entrou no carro, falei, cara, tudo bem e tal, tava de férias? Tava de férias. Então, você sabe que daqui até o seu hotel, mais ou menos uns 40 minutos, então eu não vou fazer para você um elevator pitch, que é aquele pitch de 1 minuto do elevador. Tá. Eu vou fazer para você um carona pitch. Carona pitch, até você chegar no hotel, você vai ter que me ouvir. Eu tenho uma ideia, assim, assim, assim. E aí ele analisou e nós montamos o AAA, né? E aí as outras coisas vieram acontecendo a reboque. O AAA a gente acabou vendendo no ano passado, fizemos uma saída. As startups começaram a dar certo algumas delas. Eu fui o primeiro investidor da Contabilizei, por exemplo. Eu e meus colegas no Curitiba Angels. E a Contabilizei deu muito certo. Hoje é um negócio de sucesso internacional. Você veja como é importante a questão que eu falei do Nepal, de você ter muita consciência daquilo que você quer, das suas escolhas. Né? Aí vem uma outra mudança, uma outra virada de chave. Né? Acabei de falar, 2 anos depois de voltar do Nepal, tinha uma agenda de 120 palestras por ano. Se você fizer uma conta de padeiro, você vai ver que eu vivia em hotel aeroporto para fazer 120 palestras no ano. Pois é. E eu já estava com minha segunda filha. Aí começa a conexão com o ser humano integral. Eu não sou só profissional, cara. Meu primeiro casamento já tinha acabado, eu já estava no segundo relacionamento. Como é que chama a gatinha? Mariana. 8 anos, maravilhosa. Hoje eu vou postar um vídeo no canal dela, que ela tem um canal no YouTube, né? Oi, Mariana, que está ouvindo a gente. Maravilhosa. Ela tem um canal no YouTube e hoje eu vou postar um vídeo cantando com ela. Está empreendendo já com 8? Já a fruta não cai longe do ela pé. Ela é uma figura. E eu já tinha a Mariana. E eu comecei a perceber o seguinte, quando o meu primeiro filho nasceu, o Luca, em 2002, o Luca nasceu em julho de 2002, em setembro de 2002 eu fui para a Inglaterra fazer o meu segundo mestrado e fiquei 1 ano longe dele. Meu Deus. Escolhas. Eu me arrependo? Não. Hã? Agora, sinto muita falta de muitas coisas que eu não vi o Luca fazer. Eu não vi a primeira engatinhada, não vi a primeira andada, eu não ouvi a primeira palavra, eu não vivi essas coisas. Isso passou e não volta. E Mariana já tinha nascido e eu comecei a perceber, cara, eu estou entrando na mesma toada que eu tinha com o Luca e eu não quero fazer isso. Aquela época fazia sentido, agora não faz mais. Aí eu tiro o pé do acelerador com palestra, continuo sendo palestrante, como você viu no dezembro do ano passado, continuo fazendo palestra, mas num ritmo de, 30 palestras por ano no máximo. Eu não abro mais agenda do que isso. Por quê? Porque eu não quero mais ter o compromisso de a cada dia estar num lugar diferente e estar longe da Mariana. Aí, você veja, eu não acredito em coincidência, mas coincidentemente o Ratinho se elege governador do Paraná, e eu nunca tinha falado com o Ratinho na vida, e ele se elege com o moto de fazer o Paraná o estado mais inovador do Brasil. Sim. E alguém falou para ele que, você quer fazer o Paraná estado inovador, você tem que conhecer um cara chamado Alan Costa. Ele é o cara que conhece mais de inovação aí, não sei o quê. E ele acreditou nessa mentira que contaram para ele. E ele me chamou para conversar e falou, eu quero fazer da Celepar o motor de inovação do estado. Você não quer ser presidente da Celepar? E eu fui ser presidente da Celepar. E volto para a carreira executiva, diminuo o ritmo de palestra. Mas aí, 8 meses depois, acontece uma nova virada, que foi o quê? Um grande amigo meu, de mais de 30 anos, fundador de uma empresa chamada SH Tecnologia, que era, na época, uma das maiores empresas de cibersegurança do Brasil, hoje é a maior empresa de cibersegurança do Brasil, acontecendo um movimento societário, um sócio saindo da operação, e ele me convida para comprar um pedaço da empresa, facilitar o pagamento, para pagar em tantos anos, e para entrar na empresa, sendo diretor de inovação da empresa, para criar produto na empresa. Essa foi a minha primeira missão. E eu aí volto para a vida de executivo e empreendedor, porque eu passo a ser dono da empresa, sócio da empresa. E nos últimos 6 anos é isso que eu tenho feito. E nós saímos lá, quando eu entrei na ESH, faturamento lá de 140, 150 milhões por ano. O ano passado passamos de meio bi de vendas, né, de receita. E estamos construindo para fazer da SH uma empresa cada vez melhor. Cibersegurança também terá um capítulo aqui na nossa conversa. Para arredondar, o Alan Costa, palestrante, sobre o que você tem falado nas suas palestras? Eu tenho me perguntado muito sobre o que tem relevância, Gelson. Boa. A gente vive num mundo de mídia social, claro, e até por estar presente nas mídias sociais, eu preciso acompanhar as mídias sociais. E eu sou um cara muito crítico comigo mesmo, do ponto de vista de não cair na armadilha de falar o que todo mundo está falando e repetir os bordões que todo mundo está repetindo. Difícil hoje, hein?
Então eu tenho sido muito crítico comigo nesse sentido. Tá. Então, assim, do que eu tenho falado? Eu tenho falado muito de empreendedorismo, porque essa é a história da minha vida. Perfeito. Mas eu tenho falado de empreendedorismo pelo viés, como você já usou a expressão, da desromantização do empreendedorismo. Fale sobre, por favor, Alan. O que eu quero dizer com desromantizar o empreendedorismo? A gente vive tempos muito loucos, cara. Existe um movimento nas mídias sociais do suposto empresário, do suposto empreendedor bem-sucedido, predominantemente postar a sua vida com um Rolex no braço, inclusive falando que se não for Rolex para cima, o cara é um perdedor. Tem essas coisas acontecendo, você sabe bem do que eu estou falando. Do cara postar no jatinho, como se a vida dele fosse andar em jatinhos particulares, do cara postar o carrão, como se a medida do sucesso fosse o carrão, e vendendo uma ideia de que tudo aquilo é possível e relativamente fácil, porque existe uma fórmula. E eu posso te entregar a fórmula de como você aprende a fazer isso. Gelson, deixa eu te falar, cara, não é fácil. É possível? Sem dúvida. Sem dúvida. Mas quando eu passo a acreditar que esse padrão que a gente percebe em mídia social é o padrão a ser perseguido, sabe qual é a consequência? O Brasil é o país mais deprimido do mundo. Eu estou tentando imaginar a cara ou a reação de quem vai para a sua palestra na expectativa de aprender como adquirir o Rolex, a Porsche e o jato e toma esse choque de realidade. Mas assim, né, Gelson, não tem outro jeito de você trazer as pessoas para a realidade e colocá-las num caminho mais construtivo, a não ser trazer a verdade como ela é. Sem dúvida. Empreender. Realidade nua e crua, né? Empreender, e eu vou usar uma expressão aqui baixa, mas você me perdoe, os ouvintes principalmente me perdoem, mas eu não encontro uma forma melhor de dizer isso. Empreender é foda. Sem dúvida. Dói. Tem que ter estômago, ainda mais num país como o Brasil, onde você dorme com um IOF X, aí você fez todo um planejamento para você lidar com aquele IOF X, aí você acorda com um IOF 2, 3, 4X. E aí você refaz o teu planejamento e aí 2 meses depois o IOF volta a ser o 1X. Cara, isso é uma loucura, porque o problema do empreendedor não é a maré ruim, não é lidar com a adversidade, a gente se prepara com isso. O problema do empreendedor é lidar com a imprevisibilidade, é isso que mata. Se você não consegue prever minimamente quais são as regras do jogo, isso te mata. Então, empreender no Brasil passa por isso. Ok, Alan, e você destrói meu sonho romântico de ser empreendedor e coloca o quê no lugar da conversa? Cara, a sua experiência de vida? Eu coloco a minha experiência de vida. Eu sou um cara que saí do nada mesmo, né? Sem nenhuma romantização, passei fome, nada disso. Meu pai sempre fez o possível para conseguir pôr comida dentro de casa, ter uma vida minimamente digna. Estudamos, tivemos oportunidades. Exatamente, né? Mas eu estudei em colégio público, me formei no ensino médio no Colégio Estadual Rui Barbosa, lá em Jacarezinho. E, cara, cheguei a Harvard e hoje sou um cara que tem um patrimônio bacana. E digo isso sem nenhuma soberba, porque o patrimônio bacana não é um fim em si mesmo. O patrimônio bacana é uma consequência das coisas que você faz ao longo da vida e das escolhas que você faz. E essa experiência de construir isso, ela é muito bacana porque eu não sou o mega milionário que anda do jatinho e que etc e tal, mas eu construí um patrimônio bacana. E você construir um patrimônio bacana nesse sentido é muito mais possível do que eu querer ser o ultramilionário. Não que você não possa querer, mas tenha consciência de que as coisas acontecem em fases, estágios e que elas crescem o tempo todo. Eu me lembro da época que as startups surgiram, todo menino e menina queria ter o seu unicórnio, que é aquela startup que vale mais de $1 bilhão. Cara, quantos sonhos não se perderam na busca do unicórnio que podiam ter se transformado em bons negócios, sem dúvida, de lifestyle, para bancar a vida do empreendedor, a estrutura em volta, porque ficou perseguindo só aquela coisa do unicórnio. Então, vamos devagar. Vamos, antes de chegar no unicórnio, vamos criar uma startup que paga as suas contas, depois vamos criar uma startup que dá lucro, depois vamos criar uma startup que começa a ganhar escala, aí lá na frente a gente talvez possa pensar em ser unicórnio, porque o percentual de startups que vão virar unicórnio é muito pequeno. Assim como o percentual de pessoas que vão conseguir chegar a ser os ícones do empreendedorismo brasileiro, eu não vou mencionar nomes, cada um pode pensar no empreendedor aí que admira, ela também é muito pequena. Agora, se tornar um empreendedor de sucesso, viável, que consegue gerar riqueza suficiente para ter uma vida boa, confortável, sem a necessidade de ter o Rolex no bolso ou o Porsche na garagem, cara, isso é muito mais fácil e mais factível. Ô Alan, eu prometo que é a última divagação da nossa conversa. Faz sentido quando você ouve a definição de que, poxa,
um determinado bem ou uma determinada conquista que eu persegui a vida inteira só chegou quando eu parei de fazer força? Faz todo o sentido do mundo, Gelson. É. Faz todo o sentido do mundo. Porque, de novo, né, a gente vive num mundo de hiperestímulo também. Tá. Né? Mídia social, é celular apitando, é WhatsApp. O tempo todo tem alguma coisa aqui suando na nossa cabeça, pedindo a nossa atenção. E isso nos deixa muito pouco tempo para fazer o que eu já chamei há pouco de desligar o piloto automático. Que é o quê? Eu vou fazer uma pergunta simples, o ouvinte vai entender do que eu estou falando. Você que está nos ouvindo agora, me responda o seguinte: qual foi a última vez que você se permitiu tirar um diazinho, um único dia da sua vida, um dia só, das 8 às 18? Tá maluco? E dedicou isso a fazer exclusivamente o seguinte: parar e pensar na sua vida. Você não consegue. É verdade. Porque você está o tempo todo com estímulo para todo lado, você está o tempo todo com coisa te demandando a atenção. E veja que interessante, na maioria das vezes, isso que está demandando a tua atenção é prioridade dos outros, não é a tua. Porque quando o cara te chama no WhatsApp, pô, preciso falar com você urgente, a prioridade dele, não é tua. Você foi a muitos shows de rock ou não? Vários. Sabe aquela cena clássica em que alguém se atira no meio da galera, aí a galera te conduz e você não sabe para onde você está indo e não consegue sair daqui? Perfeita analogia. É exatamente isso. Quando você se permite silenciar, eventualmente, e aí você sabe, eu tenho como hobby o motociclismo. Sim. Eu todos os anos faço uma viagem de moto para algum lugar e tal. E o motociclismo, para mim, tem o papel de me oportunizar estar em contato comigo mesmo de maneira intensa. Por quê? Porque olha o Nepal aí de novo, gente. Vamos cobrar um livro dele. Eu tô 8 horas por dia, 10 horas por dia pilotando uma motocicleta nas viagens. Cara, a estrada e o capacete. Não tem para onde correr. Então, quando você adquire essa possibilidade de parar por alguns breves momentos para refletir com calma, com tranquilidade, sem barulho, você percebe que quanto mais você persegue alguma coisa, mais essa coisa parece que te escapa pelos dedos. E o pior, quando você alcança, imediatamente em seguida, aquilo perde a graça e você tem que conquistar o próximo. E você tem que conquistar o próximo. E esse conquistar ao qual eu estou me referindo não é uma conquista no sentido de você ser mais feliz, de você ser mais realizado, de você ter uma vida com mais complementariedade entre o seu lado profissional e o seu lado pessoal. O conquistar que eu estou falando é o de ter coisas. Eu tive o sonho de ter carro esportivo. Porra, eu queria ter um carro esportivo. Menino pobre, meu pai nem carro tinha. Eu queria ter um carro esportivo. Aí comprei um Porsche, 0. Porra, realizei o sonho da minha vida. Passei um ano com ele e vendi. Sabe por quê? Porque eu entendi que aquilo não define quem eu sou, cara. Perfeito. Mas as pessoas hoje acreditam que são definidas pelo jatinho, pelo Rolex, pelo carro importado, por isso, pelos símbolos externos de riqueza. Mas o senhor evoluiu na arte do desapego, né? Mas com toda certeza. Com toda. E que foi um negócio também muito difícil para mim. Dói. Dói demais da conta, mas pô, a vida inteira para comprar esse negocinho aqui, agora eu vou abrir mão desse troço. Desapego, sair do julgamento. Agora, posso te dizer o seguinte, quando você consegue desapegar, rapaz, isso a gente te fica bem traz mais uma feliz, paz né? de espírito que é brutal. Eu parei de ter dinheiro parado na minha garagem e gerando passivo para investir em coisas que me geram riqueza e tranquilidade. Eu costumo dizer, Gelson, que sucesso para mim é o seguinte: é fazer o que eu quero, quando quero, como quero, com quem quero, no lugar que quero. Para mim, sucesso é isso. Repete. É fazer o que quero, quando quero, como quero, com quem quero e no lugar que quero. Sensacional. Isso para mim é sucesso. Por quê? Porque essa é a epítome da liberdade. E para ter liberdade, eu não posso ser escravo do ter. Porque um carro de 1 milhão na garagem te custa uma grana federal para manter. Só para ele estar parado na garagem. Porque eu nem uso o carro, porque eu vivo viajando para cima e para baixo. Ô, Alan, mas a inteligência artificial ainda não te escravizou? Eu é que vou escravizar ela. Ela não vai me escravizar, não. A inteligência artificial dizer que ela está mudando já é redundante. Ela já mudou tudo. Sem dúvida. E eu tenho procurado dedicar muito tempo a entender essa transformação. Eu tenho procurado muito tempo, incorporar isso ao meu cotidiano, e posso dizer que incorporei com relativo sucesso, porque hoje eu não tomo uma decisão sem utilizar 2 ou 3 inteligências artificiais para me ajudar nas análises e tal, e para isso ela é fantástica. E uma coisa que é bacana, né, Gelson, que a gente nunca viu acontecer na história da humanidade é o seguinte: a gente, pela primeira vez, está diante de uma nova tecnologia revolucionária que favorece mais aos mais velhos. Sem dúvida. Do que os mais novos. Explica por quê. Nós, da geração X,
Temos muito mais facilidade para utilizar a inteligência artificial do que os famosos millennials ou a geração que está chegando agora. Por quê? Porque essa geração que está chegando agora é uma geração que cresceu no mundo de hiperestímulo, celular, internet e que se acostumou ao quê? A consumir conhecimento de forma muito rápida. Sim. 30 segundos, videozinho, TikTok, emoji, tudo abreviado. E não consegue ler, não lê um livro, não Zero profundidade, né? Zero profundidade. Inteligência artificial, meu amigo, não funciona se você não fizer a pergunta certa. Sem dúvida. Para que a resposta seja adequada, a pergunta tem que ser bem feita. São os famosos prompts. Se você não tem repertório para escrever o prompt, esquece, a IA não vai fazer nada por você. Então eu estou feliz que pela primeira vez na vida uma nova tecnologia ajuda mais a mim do que a quem está vindo atrás de mim. Então eu estou usando isso com muita intensidade, procurando traduzir isso na nossa empresa, lá na SH, procurando conscientizar as pessoas que não é por ser uma nova tecnologia que ela precisa causar pânico. Eu sempre falo muito isso também, né, Gelson? Você também me viu falando isso lá em dezembro do ano passado. Nada na vida tem existência intrínseca. Isso é um conceito que vem lá do budismo, aprendi a situação no Nepal. Pode parecer como assim nada tem existência intrínseca? É simples. A tecnologia, ela não é boa e ela não é ruim. Ela se torna uma coisa positiva ou se torna uma coisa negativa à medida em que você dá significado a ela. Então, se eu olho para as novas tecnologias como IA e me apavoro, a vaca foi pro brejo. É o que eu não vou conseguir lidar com isso, eu vou ser atropelado por isso. Agora, se eu consigo me abrir para interpretar essas coisas que estão chegando pelo seu lado positivo, e sempre há um lado positivo, cara, eu vou estar mais disponível para aprender, eu vou estar mais disponível para compreender, eu vou estar mais disponível para incorporar isso de uma maneira positiva para me ajudar. Então, conscientizar as pessoas disso também é uma forma de gerar um impacto positivo na sociedade. Principalmente o pessoal da minha geração, da geração X, que está aí nos 40 e poucos, 50 e poucos, muitas vezes tem medo da tecnologia. A gente tem que acabar com esse medo da tecnologia. Você concorda com a definição de que a IA está para o nosso tempo, assim como foi o desembarque da internet, a energia elétrica? Eu concordo em gênero, número e grau. Eu também sempre fui muito crítico, né? Como você já percebeu, eu sempre gosto de dar umas lambadas aí naquilo que vira moda. E cada hora tem uma moda nova, né? Há uns 4 anos atrás era o metaverso, lembra? Nossa, metaverso. O que aconteceu com o metaverso? Ele continua existindo, mas nas aplicações para as quais ele é relevante. Eu acho que a gente precipitou a conversa do metaverso sem ter toda a tecnologia para entendê-lo, por quê? né? Porque vira moda, aí a mídia divulga maciçamente e todo mundo acha que aquele é a próxima revolução. Aí teve a época dos carros voadores, teve a época de um monte de tecnologia que tem e terão o seu lugar, mas sem achar que isso vai mudar a vida da humanidade. Agora, IA, essa já mudou a vida da humanidade. A caminho de Curitiba para essa gravação, eu li um artigo muito bacana e me fugiu aqui o nome do pesquisador que desenvolveu uma IA que se chama North Star. Uma IA criada com o objetivo de emular os líderes mundiais para entender como eles pensam e se antecipar a uma eventual decisão, por exemplo, da deflagração de um conflito mundial. Ou seja, está mais intrínseca na nossa realidade do que a gente é capaz de imaginar. Certo, Alan? E aí você veja que coisa interessante, certíssimo, Gelson, porque as pessoas, quando vem a IA, a primeira coisa que vem normalmente é assim, meu Deus, a IA vai dominar o planeta, é o mundo lá do Exterminador do Futuro, desempregado, vou morrer. Skynet, as máquinas vão matar a gente. Skynet, bem lembrado. Cara, olha o lado positivo dessa coisa. Isso que você falou é um exemplo disso. Você poder antecipar as consequências de decisões que líderes mundiais tomam, simulando isso no ambiente de inteligência artificial, isso é maravilhoso. Né? E isso serve para tudo na nossa vida. Eu estava te contando aqui em off antes da gente começar, eu acabei de voltar de uma viagem de férias de 2 semanas, e eu peguei uma IA dessas e falei, eu e minha mulher somos um casal assim, com essas características, a gente vai estar em tal lugar, a gente gosta disso, não gosta daquilo, monta um roteiro aí para mim. O troço me cuspiu um roteiro de 57 páginas com um site onde eu tinha que comprar os ingressos, melhor horário de ir, melhor ingresso para comprar, que hora que é melhor de andar na estrada para evitar o movimento, etc. e tal. Então, são coisas banais, triviais, mas que começam a ser facilitadas enormemente pelo uso de inteligência artificial. Então, você quer o quê? Você quer acreditar que a IA vai acabar com o planeta e ficar escondido em casa, fugir para as montanhas? Ou será que não faz mais sentido eu entender que isso é um troço que pode me ajudar? Use com moderação ou sem nenhum pudor? Sem nenhum pudor. Boa. Sem nenhum pudor, sem nenhum pudor. Porque a IA, ela vai ser tão boa e eficiente
quanto a sua capacidade de perceber onde é que ela pode te ajudar. Então, quanto mais você puder colocar lá na sua vida, melhor. Por exemplo, eu gosto muito de perfume e tal, né? Sempre gostei, isso é uma coisa que vem desde menino. E agora eu descobri um mundo novo que é um negócio de perfume de nicho, que eu nem sabia que existia. Você vê, 52 anos eu achava que só existia aqueles que você vê no free shop. Tem um outro mundo inteiro a ser descortinado que eu não conhecia. Rapaz, a IA tá me ajudando pra caramba, porque ela me diz qual é o perfume que combina com não sei o quê. Perfume sob encomenda? Não, são perfumes nichado, perfeito. Perfume Perfeito, nichado. perfeito. Então, você veja, é um troço banal, trivial, mas até para isso eu uso a tal da IA para me localizar de maneira melhor nesse mundo novo que eu estou conhecendo. Eu, quando vou preparar uma palestra, vou fazer palestra hoje virou moleza. Virou moleza para quem sabe perguntar, claro. Mas eu chego lá e digo, eu tenho que fazer uma palestra para um público assim, eu queria falar mais ou menos disso, eu queria abordar esse tema, eu queria ser provocador nesse aspecto, parará. Monta para mim mais ou menos o roteiro da palestra. Sensacional. O roteiro vem pronto. Agora, vai botar esse roteiro na mão de alguém que não tem a vivência que eu tenho para ver se ele vai conseguir falar. A IA não resolve o problema. Quem resolve o problema é você. A IA te ajuda a resolver o problema. Por que os seus olhos brilham mais quando você fala da SH e tá falando de cibersegurança, hein, cara? Cara, eu acho que pelo seguinte, a SH, eu comentei sobre a questão do propósito quando falei do Sebrae, né? Que me trazia um propósito de ajudar as pessoas a desenvolver os seus negócios e tal. E a SH me dá esse propósito da seguinte maneira. A gente costuma dizer, né, que a SH é o seu parceiro para te ajudar a percorrer a estrada para o futuro de maneira mais íntegra e segura. Perfeito. E aí eu vou te dar um exemplo extremo para você entender do que eu estou falando. Você tem filho? Sim, 2 meninas. Que idade? Uma de 32 e outra de 16. 16. A de 16, até pouco tempo atrás, ela já vivia num mundo de internet, tá certo? Sim. E ela já tinha todas essas coisas que a gente tem hoje, mídia social, Roblox, Sem etc. dúvida. e tal. Muito bem. Vamos imaginar quando ela tinha 8 anos atrás, me responda a seguinte pergunta. Você deixaria a sua filha entrar num beco escuro que você não sabe o que tem lá dentro, você não sabe que tipo de ameaça pode conter lá, você não sabe que tipo de gente está lá dentro, e ela tem que atravessar esse beco escuro e sair do outro lado, e você também não sabe o que tem do outro lado. Você deixaria ela passar por isso sozinha? Em hipótese alguma. Lógico que não. Sem dúvida. A maioria das pessoas, quando perguntadas, essa pergunta que eu fiz a você, dizem que não. Porém, Mas elas se esquecem de que quando você deixa uma criança desassistida na internet, é exatamente isso que você está fazendo. uau, chocante. É exatamente isso que você está fazendo. Você está deixando uma criança num ambiente absolutamente convulsivo, que você não tem controle sobre o que está acontecendo, e ela está sujeita e exposta a todos os tipos de ameaças possíveis e imagináveis. Onde é que cibersegurança entra nesse contexto? Ajudando a proteger esse negócio. Eu disse que peguei um exemplo extremo, falando de uma criança, que todo mundo que está nos ouvindo entende, mas isso se aplica ao mundo das empresas. O mundo hoje se digitalizou. Você não faz negócio que não seja digital. E se você não tiver uma infraestrutura segura para que esses negócios aconteçam, o mundo se inviabiliza. Então, em última análise, a SH ajuda a tornar o mundo mais confiável para que as empresas possam trabalhar nesse mundo de maneira íntegra, segura. É a analogia que a gente faz com a estrada para o futuro. E aí não tem jeito do olho não brilhar. Porque vale a pena acordar todo dia para fazer esse tipo de coisa. Quais são as perguntas que a gente não está fazendo em relação à cibersegurança e que com certeza estão martelando na sua cabeça, Alan Costa? Eu acho que tem uma pergunta que as pessoas normalmente não se fazem, principalmente os empresários, mas isso se aplica também às pessoas no seu âmbito pessoal, que é o seguinte: será que isso é uma ameaça para mim? E por que é importante fazer essa pergunta? Porque a resposta inequivocamente vai ser sim. E a gente não se dá conta. A gente convive com isso todos os dias, né? E muitas empresas pequenas e médias, quando pensam em cibersegurança, pensam da seguinte maneira: mas isso não é problema para mim, isso aí é para o banco, isso aí é para a indústria, isso aí é para as empresas gigantes. Aqui no meu mundo não tem esse problema. Gelson, a gente não sabe de 5% do que acontece em termos de fraude cibernética. Não sabe porque as pessoas não contam, porque tem vergonha de contar, porque não pode. A gente só sabe daquilo que acontece em empresa listada em bolsa, que é ela obrigada a A contar. gente cuida mal das senhas do dia a dia. Cuida mal das senhas do dia a dia. Você imagina? Então, primeiro, no ambiente das empresas pequenas e médias, eu sei que tem muitos ouvintes nossos que são empresários e empresárias, empreendedores e empreendedoras de pequenas e médias empresas. A ameaça é maior ainda do que nas empresas grandes. Eu tenho um amigo meu, é uma história que eu gosto de contar com frequência, que é dono de uma indústria, uma pequena indústria, localizada na região metropolitana de Curitiba, onde ele fabrica lingerie. E ele foi vítima de ransomware, que é um dos ataques mais comuns hoje, que o hacker entra na empresa, criptografa, embaralha os dados todos
e te diz, eu só te devolvo isso aqui se você me der uma quantia em Bitcoin para eu poder descriptografar, desembaralhar os seus dados. Sequestra os dados da empresa. Sequestra os dados da empresa. Ele foi vítima disso numa pequena indústria de 50 costureiras. Como isso impactou o negócio dele? Impactou de uma maneira significativa, porque ele teve que ficar alguns dias sem produzir, porque ele não tinha mais os moldes. Mas como é uma pequena indústria, muitos dos moldes dele eram inspirados em moldes de outras empresas. Então, na verdade, ele teve que refazer, porque ele não tinha nem a grana para pagar aquilo que o hacker estava pedindo. Ele podia ter quebrado. Né? Então, isso do lado das empresas é uma realidade hoje. E falando, como você bem disse aí, né? A gente não cuida das senhas direito. Você sabe qual é a senha mais comum do mundo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alguém ainda usa isso? A segunda senha mais comum do mundo é a data de aniversário das pessoas. Oh, meu Deus. E assim, quando eu estou falando comum, não é 1, 2, 3%, é tipo 15%, 20%. Uau. É um negócio assustador. Então, nós, como seres humanos, como pessoas vivendo nesse mundo conectado, digital, a gente tem que ter consciência que nós estamos expostos o tempo todo. O Alan, e não dá para improvisar com cibersegurança, De né? jeito nenhum. Vou te dar um exemplo do que eu estou falando. Você usa mobile banking no celular, provavelmente. Sim. Quantos celulares você tem? Um só. Um só. E você usa mobile banking nesse celular. No único aparelho. No único aparelho. Sim. Você já parou para pensar que se você estiver em São Paulo, onde isso está acontecendo toda hora dentro de um Uber, e você está lá no Uber olhando o seu celular, porque você está aproveitando aquele tempo. Tá. Um cara vem com um revólver no semáforo, bate na tua janela, aponta o revólver na tua cabeça e te obriga a dar o celular para ele desbloqueado. Você já imaginou a tragédia que é isso? Ai, ai. Não coloque internet banking, mobile banking, no teu celular de uso cotidiano. Mas como assim? Eu tenho que ter 2 celulares? Tem. Tem. Um só pro home bank. Um só para deixar em casa, você não anda com Que esse. não fica circulando por aí. No teu celular do dia a dia, você não pode não ter algum meio de pagamento, porque hoje tudo é digital e tal. Ô, Alan, a minha vida tá no meu aparelho celular. Mas lógico que tá. Não é só o home bank, não. Tá tudo aí. Tá tudo aí. Tá tudo aí. Então, só que, assim, se alguém roubar o teu celular desbloqueado sem os internet banking, isso vai te trazer algum constrangimento e tal, mas provavelmente não vai te trazer grande prejuízo financeiro. Você vai ter que bloquear o celular depois e tal. E a informação que tem aí talvez não tenha muito valor pro hacker, pro cara que roubou. Agora, se as tuas informações financeiras estão aí, cara, esse troço foi pro vinagre. Você tá morto. O cara te raspa a conta do jeito que ele quiser. Então, tem um celular, deixa em casa, com todos os seus internet bankings lá. E no celular do dia a dia, tem uma conta digital com R$1.000, R$500, com a quantia que for razoável para você pagar as tuas contas do dia a dia e tal. E você está, de alguma maneira, muito mais protegido do que a média das pessoas. Tem uma piada que eu acho interessante, que é a seguinte: os caras estavam caçando lá e tal, apareceu um leão. Quando apareceu o leão, um cara sentou, pegou a mochila das costas e foi calçar um tênis de corrida. E o outro olhou para ele: você tá louco? Você acha que você vai correr mais do que o leão? Ele falou: não precisa correr mais do que o leão, só precisa correr mais do que você. Pronto, que o leão pega você. Claro. Então, quando você fala de cibersegurança, é mais ou menos a mesma lógica. Você não precisa ter a melhor proteção do universo, você não precisa ser o cara mais neurótico do mundo. Mas se você tomar alguns cuidados básicos, como não ter o banco no teu celular principal, cuidar das suas senhas. Como que eu cuido das senhas? Cara, é chato, mas é importante. Coloca umas senhas malucas lá, bicho. Tem que misturar símbolos com letra maiúscula. Eu posso confiar naquela ferramenta que gera senhas aleatórias? Pode confiar nos cofres de senha, porque fazendo essas coisas básicas, você já vai estar muito melhor protegido do que a maioria. E aí, meu amigo, o hacker ele não é burro. Ele vai atacar quem está mais vulnerável. A mesma IA que você está usando no seu negócio, ele está usando lá. O hacker está usando. Lógico. Para a gente finalizar, cultura de cibersegurança. Estamos distantes? Estamos no caminho? Brutalmente distante. Porque essa conversa é minimamente uma contribuição para a gente construir essa cultura. Brutalmente distantes. A gente, de novo, né, nós temos mais de 600 clientes na SH, entre grandes empresas, médias e pequenas. E o que a gente percebe não só, na verdade, com os nossos clientes, isso já mudou, né? Porque o nível de maturidade deles em cibersegurança está aumentando, porque é o nosso papel lá dentro. Mas o que a gente percebe no mercado brasileiro, no geral, é que o nível do que a gente chama de maturidade em cibersegurança ainda é muito baixo. E isso começa por isso que você disse, pela cultura de cibersegurança. O que é cultura de cibersegurança? Por exemplo, todo mundo na empresa ser treinado a respeito do bom uso dos recursos de tecnologia. Exemplo concreto, tem um negócio chamado phishing no mundo de cibersegurança. O que é o phishing? É aquele e-mailzinho que você recebe com uma baita de uma engenharia social por trás, porque o hacker já sabe quem você é, teus gostos, preferências, etc. e tal. Então, quando ele manda para você um e-mail de phishing, que é um e-mail que tem aquele linkzinho, clique aqui para ganhar o desconto, clique aqui para comprar o iPhone pela metade do preço, o e-mail ele é tão bem escrito que quando você olha, você acredita que é verdade. E aí, quando você clicou naquilo, acabou. Então, assim, não clique em nada. Nada.
Recebeu o negócio do banco? Faz o seguinte, abre o aplicativo do banco no teu celular lá em casa e vê lá se tem alguma comunicação referente àquilo. Não clica naquele link, porque se você clicar naquele link, provavelmente você vai ser vítima de uma tentativa de sequestro de dados. Alan Costa, valeu cada mês, cada ano de espera por esse papo. Muito obrigado por ter vindo. Eu é que agradeço, é um privilégio estar aqui, você é um cara sensacional, gosto demais de você. As perguntas são boas, provocativas e é do jeito que eu gosto. Quando o entrevistado ajuda, vai que é fácil. Estou sempre à disposição. Muito obrigado, meu irmão. Foi um privilégio reencontrá-lo, tá? Perdeu o programa de hoje? Ele já está disponível em nossas plataformas digitais. Você pode acessar cbnlondrina.com.br, cbncuritiba.com.br, na aba Projetos Especiais. Tem a versão em podcast também lá no nosso canal do Spotify e, claro, aqui no nosso canal do YouTube. Você pode assistir e compartilhar. É conteúdo relevante. Um bom fim de semana a todos e até sábado. Tchau!